Ó, o interfone tocou porque a gente pediu uma pizza, porque a gente não acredita que no Brasil as coisas devem acabar em pizza, mas a gente vai comer uma pizza. No meio do programa, que No aí meio não é do no final. programa. Não vamos comer assim na frente de vocês e tal, mas vamos comer uma pizza. A gente procurou que esses programas todos que a gente fez, procure ver os 3 anteriores, se você está vendo a gente aqui agora. Vai lá no Conversa em Conversa, vai ver os nossos programas, eles são absolutamente apartidários. Eu queria também agora falar um pouquinho de eleição majoritária, né, presidente e governador. A gente tem aí caracterizado já um segundo turno para o governador do estado de São Paulo, Haddad e Tarcísio. E eu queria falar com você, por que o PSDB se enfraqueceu a tal modo de não ir para um segundo turno no estado de São Paulo? Do ponto de vista da história da política, é uma coisa lamentável. Porque, é claro que tem uma série de pessoas que não queriam mais o PSDB, porque são 20 anos governos... 28 anos de 28 PSDB. governando o estado de São Paulo, mas é um partido extremamente histórico, um partido que teve grandes nomes da política, e por uma série de decisões, e aí eu acredito que isso tem um pouco a ver com aquela conversa, teremos ou não teremos uma terceira via, se discute uma terceira via, brigas internas, dissidências internas, acabaram fazendo com que o PSDB perdesse um pouco aquela concentração de ideologia, de ideias, forças diferentes brigando dentro do mesmo lugar, pessoas de idades diferentes, com ideologias partidárias internas diferentes. A gente enfraqueceu o PSDB, a gente fortaleceu um partido que até então não era tão forte em São Paulo, que é o caso do Republicanos, que é um partido bem jovem em relação ao PSDB, em relação ao PT, em relação ao MDB. Né? Em São Paulo, nós tivemos o DEM, que se tornou União Brasil, que mesmo sendo o maior partido do estado em número de votos, em número de candidatos, em dinheiro para gastar na campanha, não conseguiu cacifar o PSDB para ajudar o Rodrigo Garcia. Temos um problema que é difícil você estar governador e ainda assim não conseguir mostrar o trabalho que você fez nos últimos anos, ele não conseguiu. O Rodrigo Garcia é um fato absolutamente inédito dentro dos perfis de reeleição, porque o Rodrigo Garcia está entre esse número que eu dei aí de mais de 18, 20 candidatos à reeleição e que não se enquadrou nesse lugar, porque na verdade ele não foi um governador eleito, ele era um vice que assumiu o lugar do governador eleito, que era o João Dória Júnior. E aí, então, esse perfil do rapaz aí do PSDB, que eu nem lembro o nome dele, Rodrigo Garcia, ele era vice. Ele era vice do João Dória Júnior. Quando o João Dória Júnior renunciou para ser candidato à presidência, foi o que, na verdade, deu craque dentro do PSDB, não foi isso? Eu acho que as coisas já estavam acontecendo há algum tempo dentro do PSDB. Então, assim, havia já laços um pouco mais estremecidos. Você tem, como em qualquer lugar, como em qualquer empresa, como em qualquer família. Como em qualquer família, tem os mais antigos, os mais jovens que querem mudança. O grupo do Zap estava pegando fogo no PSDB. Exatamente. Então, assim, ele não conseguiu mostrar o trabalho dele dos últimos 2 anos. Acho também que ele teve 2 anos... Nós tivemos 2 anos muito ruins para qualquer pessoa. Ele pegou os 2 anos de pandemia, ele pegou toda essa confusão com relação à área da saúde, mas achei que o PSDB neste momento saiu enfraquecido. Nós vamos perder o governador do estado, o PSDB perde o governo do estado, o PSDB também não leva o Senado, então provavelmente ele também perde cadeiras no Congresso Nacional. Então, assim, talvez seja o momento do PSDB olhar... Fazer uma análise crítica e se transformar. E verificar o que aconteceu, o que não pode acontecer, porque afinal de contas é um partido que tem história. O que a gente fala sobre Tarcísio e Haddad para o segundo turno? Eu acho que com relação ao Haddad, foi o prefeito da cidade de São Paulo, trabalhou um tempo pela cidade, as pessoas já o conhecem. Foi ministro? Foi ministro do governo Lula. E nós temos o Tarcísio, que chegou a São Paulo há pouco tempo. Não sabia nem onde votava. Ele é um funcionário de carreira, a informação que nós temos que é um funcionário de carreira, sempre trabalhou para o poder público e que vem trazendo uma proposta de infraestrutura, de renovação da infraestrutura, num estado em que a gente tem uma infraestrutura que funciona, a gente tem algumas necessidades, mas ele tem uma qualidade em relação a estradas, por exemplo, melhor do que a gente tem em Minas Gerais. Então, assim, nós temos duas pessoas muito diferentes que defendem pontos de vista de economia e de gestão
muito diferentes. Agora teremos aí 30 dias, 25 dias mais ou menos, para conhecer melhor os dois candidatos, entender melhor a proposta. Mas eu quero tocar num ponto aqui, eu posso, porque eu não tenho essa idoneidade toda que a Angelina tem, e aí eu quero tocar num ponto. A gente conhece bem a trajetória do Haddad como prefeito da cidade de São Paulo e como ministro do governo Lula, e a vida dele como CPF, né? O cidadão Haddad. O Tarcísio a gente conhece menos, e vamos dar esse tempo para essa segunda entrevista, não é? De emprego para o Tarcísio. Vamos fazer uma segunda entrevista de emprego para o Tarcísio. Mas a gente sabe que o Tarcísio tem conexões com as igrejas neopentecostais e as igrejas evangélicas neopentecostais. Isso representa o quê? O Tarcísio representa a ala mais conservadora do país. Então, a preocupação que deve estar na cabeça dos paulistas neste momento é: quais são os direitos que nós adquirimos ao longo desses anos, e eu falo aí de direitos muito mais ligados a políticas de saúde, a políticas de educação. Vamos lá, políticas de saúde, a gente está falando de, por exemplo, né, as políticas relativas aos métodos contraceptivos, que a gente sabe que essa é uma questão religiosa, que as igrejas vão acabar sempre falando. A gente está falando de educação e essa tal escola com partido ou escola sem partido, que é um outro ponto onde as igrejas acabam pegando. A gente está falando de liberdades de expressão e censura, que é outro lugar em que as igrejas pegam bastante. Faz sentido? Faz. A gente está falando de liberdade de religião também, que faz muito sentido. Por exemplo, práticas afro-brasileiras de religião. Por exemplo, agora é a hora da gente chegar e saber exatamente quem a gente está contratando para esse trabalho, se vamos referendar a contratação de um, se vamos referendar a contratação do outro, e entender que existem mecanismos de controle. Então, assim, nós temos um partido que é extremamente ligado à ala conservadora religiosa, e temos um partido ligado à ala mais de esquerda e não conservadora. E aí, pautas conservadoras ou não conservadoras, isso é tão complicado, porque assim, quando a gente fala, eu não sou conservador, eu sou de esquerda... Eu acho bem simples. Eu acho que você pode ter os valores internos e pessoais que você quiser. O que você não pode é querer colocá-los para que toda a população tenha os mesmos princípios, mais conservadores ou menos conservadores, mais liberais ou menos liberais. A gente fala de liberal, a gente pensa em economia. Essa coisa de quando a gente fala em liberal, a gente tá falando de liberdade, tá? E não de economia, né? Porque tem gente que diz que sou liberal na economia e conservador nos costumes. Isso não existe, tá, gente? Então, assim, a gente tá falando de um governo. A gente tá falando de um governo que deve governar para todas as pessoas. Portanto, quer eu seja uma pessoa de costumes mais liberais, quer eu seja uma pessoa de costumes mais conservadores, eu tenho direito a todos os meus direitos preservados e nada que me seja tirado. Então, estudar isso, entender o que ele está propondo e saber se de fato isso vai seguir por um lado ou vai seguir por outro, ok. Eu gostaria muito, e aí eu volto, a nossa Constituição diz que o Estado é laico inteiro. Ele é municipal, é laico, estadual é laico, federal é laico, Congresso Nacional é laico. A religião que cada um de nós professa é pessoal e deve ser continuada da forma como você quiser. Então eu espero realmente que, ganhando o Tarcísio ou ganhando o Haddad, qualquer um dos dois respeite essa nossa liberdade de ser quem a gente quer ser. Essa liberdade de expressão. De expressão, da gente ser quem a gente quer na nossa vida privada, porque no poder público e no direito público a gente é obrigado a respeitar o que está na legislação. A nossa legislação nos protege nesse momento. Eu gostaria muito que a população entendesse que o fato de ser uma pessoa que defende uma pauta mais liberal, ela não quer dizer que é contrária a qualquer coisa ou às fake news que a gente tem visto em todo o tempo. E aí eu queria voltar para, a gente falou bastante de Haddad, Tarcísio e tal, eu queria voltar a falar um pouquinho agora desse segundo turno. O que a gente imagina para esse segundo turno? O Lula, o gabinete do Lula, né, os assessores do Lula já divulgaram que já a partir de amanhã começam a trabalhar já na estratégia de segundo turno, o do Bolsonaro a mesma coisa. E o que a gente espera aí para esse segundo turno da eleição de presidente da República? O que a gente espera é que seja legal, que seja justo. O que a gente vai ter, com certeza, é uma enxurrada de fake news e de inverdades, porque eu não entendo exatamente o que acontece das pessoas insistirem em informar coisas que não são verdade e a população insistir em não procurar essas informações corretamente nos lugares adequados.
Então, eu gostaria muito que a gente tivesse a oportunidade de conversar com todo mundo e explicar para eles exatamente como funcionam as coisas. Uma coisa boa que você pode fazer é indicar para os seus amigos, amigas, amigues, o Conversa em Conversa, a nossa página do Instagram, Conversa em Conversa. A gente só coloca notícias confirmadas, verificadas, só fontes acertadas, e a gente combate fake news. Então, indica, veja os nossos programas, mande o link do YouTube para as pessoas, se inscrevam no nosso canal e mande pautas porque a gente vai conversar. Esse programa não é para ser um programa político o tempo todo. A gente tá louco para falar de outras coisas aqui. É que, claro, esse era o assunto dos últimos dias e não dava. A gente resolveu lançar esse programa. Então, mas, por favor, você deve mandar suas pautas, mandar suas perguntas. A gente está lendo sempre as direct messages, a gente está sempre lendo os comentários, a gente responde os comentários no YouTube, responde os comentários no Instagram. Por favor, se comunique com a gente vai ter um diálogo aberto com você para esclarecer especialmente dúvidas e essas fake news que vão fatalmente aparecer, especialmente nos grupos de Zap. É uma coisa muito boa, considerando os números até agora, Gerson, foi o crescimento da Simone Tebet. Então a gente ia falar sobre isso. Exato. Queria falar sobre a Simone Tebet sai fortalecida dessa eleição. Eu acho que ela sai muito fortalecida. Nós tínhamos uma mulher que nem o próprio partido acreditou nela, o que é lamentável. MDB, ele não, a totalidade da diretoria do MDB não acreditou na Simone Tebet como uma candidata possível, de fato, para esta eleição, mas ela insistiu, uma ala do MDB bancou a Simone Tebet, ela sai de quarto ali, estava quinto, quarto, né, tava lá embaixo, foi subindo, foi muito boa no último debate. Eu acho que ela conseguiu ter uma centralidade que às vezes as pessoas não esperam isso de mulheres, e ela mostrou que de fato ela tem competência na conversa, que ela consegue conversar, ela sai forte. Para esta próxima... Ela sai forte para uma nova tentativa à presidência, ou ela sai forte para um outro cargo de governadora ou um outro cargo eletivo qualquer? Neste momento, acho muito cedo falar sobre isso, porque nós temos 4 anos para uma nova candidatura à presidência, ou seja, é muito tempo, muita coisa pode mudar. Eu não sei como estará o MDB, eu não sei se ela estará no MDB, eu não sei se o MDB vai entender o que essas urnas disseram para esse partido, porque quem vota no MDB normalmente é um eleitor muito fiel, de muitos anos, gente que sempre votou no MDB e continua votando no MDB. Então não sei se o MDB vai entender isso como, olha, puxa, devíamos ter investido mais, devíamos ter acreditado mais na Simone, mas eu acho que ela sai forte, vota como senadora, né, o cargo dela de senadora ainda tem mais 4 anos para ela cumprir, e aí a decisão se ela estará como, por exemplo, prefeita da capital, se ela vai a governadora daqui a 4 anos, ou se ela vai a presidente, é muito cedo pra gente falar. O segundo ponto é, nós temos PT e temos o PL. Nós temos os outros partidos que tinham candidato. Nós tínhamos a União Brasil, que tinha a Soraya Tronic, nós tínhamos o PDT, que tinha o Ciro, e tínhamos o MDB, que tinha Simone Tebet, e o do padre, o candidato padre. Tá. Então, o padre de festa junina. Exato. Então, assim, esses partidos que não ganharam as eleições, e tem o Felipe Dávila, que era do Novo, esses outros candidatos vão fazer algum movimento nesse segundo turno? Eles vão provavelmente para qual palanque? Então, essa é a grande pergunta. Se alguns candidatos, acredito que não irão para palanque nenhum, o caso do Ciro, por exemplo. O Lula já acenou que vai tentar um acordo com o PDT, mas não com o Ciro. Que o Ciro não entra mais na conversa com ele, porque inclusive diz o partido que o Ciro foi convidado a ser vice do Lula 2 vezes e não aceitou. Jamais iria ser vice do Lula. Diz o Lula, diz o partido isso. Diz também o Ciro que não recebeu esses convites. E fica um diz que um coração cheio de mágoas, muita sofrência, e aí a coisa não anda, né? Ó, o Ciro é só na sofrência. O problema maior... Sofrência, porque em Paris, sofrência. O problema maior, Gerson, nesse momento é que assim, nós temos alguns eleitores que representam, se a gente juntar todos esses votos, pelo menos uns 15% de eleitores. Num universo de 150 milhões é muita gente. Então, assim, como é que o partido, que eu acreditei quando escolhi uma pessoa, vai dizer para mim agora para que lado eu vou? Como é que eu vou ajudar esse eleitor a fazer a escolha correta? Então, eu não sei se o MDB, que já estava uma boa parte apoiando o Lula, portanto, acredito que o resto vai fazer esse movimento, seria a lógica, sim. Não a candidata Simone Tebet propriamente dito, mas o partido que apoiou. A mesma coisa talvez aconteça com a União Brasil, vai para qual dos dois lados?
como União Brasil é centro, ele pode ir para qualquer um dos dois lados, não vai fazer muita diferença. É quem oferecer mais vantagens? Não sei, eu acho que quem tiver um pouco mais de aderência. Então, a gente tem esses 3 partidos, tem um Novo que provavelmente, por ter um posicionamento econômico mais liberal, talvez tenha uma tendência a ir para o PT, mas por uma questão de posicionamento econômico, mas ainda é aquela hora de contar os votos, sentar. A próxima semana é uma semana complicada, uma semana de muitas reuniões, uma semana de vamos ver para onde a gente vai para ver como é que as coisas ficam. O Ciro sai muito enfraquecido? Eu acho que o Ciro sai muito enfraquecido. Ele tem, em alguns momentos, ele tem momentos muito bons e ele tem momentos muito ruins, é bem o que você falou, é uma coisa muito passional. Ele é muito Sofrência. Ele é muito passional. Acredito que ele também se enfraqueceu muito no Ceará. Então, ele não foi o mais votado no Ceará como foi na eleição anterior. Exato. Ele foi o estado onde ele foi mais votado, foi no Ceará, que é o estado domiciliar dele, e nessa eleição nem no Ceará ele foi o mais votado. E esta eleição me parece que criou inclusive uma briga familiar muito séria. Então acho que se você considerar o passivo político, o passivo econômico, o passivo familiar, eu acho que quem mais perdeu foi o Ciro, quem mais ganhou neste momento foi a Simone Tebet. Mas eu queria trazer a pauta candidatura Lula-Alckmin. Como é que você vê isso? Como é que foi essa aproximação do Alckmin? Eu perguntei pra Angelina antes de começar, que eu fiquei achando que o Alckmin fez um tremendo trabalho de articulação. Mas como eu sou muito ingênuo, a Angelina e o Ângelo disseram assim, não fez nada, quem fez foi o Lula. Conta pra gente então o papel do Alckmin nessa história toda. Eu acho que o Lula sempre foi um excelente articulador, ele é um grande negociador, ele era sindicalista, então ele sabe negociar com os dois lados. Eu tive uma vez com o Lula. Uma vez, lá nas greves, no 1980, 79, 80, e eles assim, a gente precisa dar uma saída honrosa para o interlocutor. Se a gente senta querendo 25% e ele diz que vai dar 22%, a gente pega. Porque ele só quer ganhar a discussão. E a gente quer 25% e ele dá 22%, a gente ganha 22%. Ele só quer ganhar, deixa ele ganhar. É a vaidade. Foi isso que eu aprendi com o Lula. E eu acho que sempre isso me ajudou um pouco em negociação. Então, porque você não precisa ganhar todas, só precisa resolver o problema. Eu acho que ele sempre foi de resolver o problema. Ele tinha um problema, ele precisava de uma figura que de fato dá uma credibilidade também para um eleitor que é um pouco mais conservador, que é um pouco mais velho, que é um pouco menos aguerrido, eventualmente, que um eleitor do PT. Então ele soube fazer isso com a escolha do Alckmin. Eu gosto da figura do Alckmin, eu gosto do que ele fazia em São Paulo, e ele também era um bom articulador. Às vezes as pessoas acham que a briga resolve e ele era um pouco mais calmo. Mais pano quente. Mais pano quente, mais fala baixo. Então acho que houve uma conversa entre os dois partidos, e os dois partidos entenderam que não ganhamos uma guerra sozinho. Ninguém ganha guerra nenhuma sozinho. O povo brasileiro precisa entender que para ganhar determinadas guerras, eventualmente, você chama pessoas que numa situação normal você não chamaria para a mesa. Então, assim, eu tenho interesses em comum, acho que os dois partidos tinham interesses em comum, assim como outros partidos têm os mesmos interesses, e agora nessa segunda conversa, acho que o Alckmin talvez tenha até um papel mais articulador no segundo momento desse segundo turno do que teve no primeiro, mas ele conseguiu conversar com algumas lideranças que o Lula não conseguiria neste momento. Eu acho que a gente falou tanto em terceira via, e na verdade quem conseguiu fazer uma frente mais democrática e mais ampla de oposição ao bolsonarismo foi a chapa Lula-Alckmin, porque eu acho que foi a articulação mais ampla de uma possibilidade articulada. Faz sentido para você? Faz sentido, porque o Alckmin nunca foi um candidato e nenhum de um partido de esquerda. Ele era muito fiel ao PSDB. Aconteceram essas rupturas internas, o Alckmin foi uma perda do PSDB. Então, quando eu saio de um lugar onde eu conheço aquele universo. E aí o Alckmin consegue conversar, pegar pessoas e eleitores e lideranças que ainda não tinham a certeza absoluta de que apoiar integralmente o PT seria a melhor escolha, mas também não queriam apoiar o outro candidato, o presidente Bolsonaro, como a melhor escolha. Então ele vem dar um certo equilíbrio. Eu acho que nesta chapa foi a melhor escolha. Foi o equilíbrio de duas forças bastante diferentes, mas que juntas podem, eventualmente, se ganharem a presidência, fazer um trabalho e consiga conversar com o país inteiro.
Olha só, a gente está chegando no final, esse programa vai ser editado, vai ficar um conteúdo um pouco mais curtinho, mas vai ficar disponível ali, ou em um episódio ou 2 episódios divididinhos no nosso YouTube, e ele entra no ar entre segunda e terça-feira no máximo. Então vá lá no YouTube, se inscreve de Conversa em Conversa com as Angelina Seixas e Gerson Esteves, se inscreve, favorita o canal, deixa seus comentários, deixa um like, ajuda a gente. A gente não tem pretensão de se monetizar nem nada, mas a gente quer levar esclarecimento, a gente quer que de papo em papo a gente consiga ter aí um diálogo aberto. Todo mundo desesperado, todo mundo arrancando os cabelos, eu recomendo às pessoas que acompanhem a apuração e que usem agora esses próximos 20 dias até o final do mês de outubro para organizar o seu pensamento e fazer aí o seu trabalho voto a voto com as pessoas. Fale de política. Gosto, política e religião se discute, tá bom? A gente conversa, a gente não discute, a gente conversa. Até porque a gente é amigo. Esse programa nasceu exatamente dos nossos papos em mesa, em pizzaria, em restaurante. Essa ideia surgiu disso, sempre que a gente sentava para conversar. A gente vai ter que ficar, como vai ter segundo turno, vai ter que ficar um pouquinho mais no assunto da política, mas mande suas pautas. Eu tenho uma amiga que mandou uma pauta já pra gente falar sobre educação, e ela quer que a gente fale sobre educação de um modo geral, mas principalmente sobre Paulo Freire e sobre essas questões, essas polêmicas em torno do nome do Paulo Freire, em nome de escola sem partido, essas coisas todas. Então acho que a gente podia falar um pouquinho sobre educação. Você também tem uma amiga que sugeriu um tema pra você, que eu andei vendo aí. Também sugeriu, eu estava falando de etarismo, ela falou que a gente devia falar um pouquinho mais sobre os direitos das pessoas um pouco mais velhas. Mas vamos olha, falar sobre isso. A gente não vai ficar também só nesse papo aí de direitos e deveres do cidadão, cidadania. Eu acho isso tudo super importante. Mas a gente quer falar um pouquinho de frescura, viadagem, tá bom? Arte, cultura, música. Então, mande aí seus temas. Se você quiser mandar um videozinho perguntando alguma coisa, a gente coloca na edição do programa e responde. Você entra aí nos nossos vídeos. Vamos ficar ligados e conectados. Quer falar alguma coisa para encerrar, Angelina? Eu quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente e dizer que a gente sempre achou que as pessoas precisavam conversar. E a gente precisa conversar. Não é discutir, não é brigar, é conversar. Então, de conversa em conversa, traz isso pra gente. Conversem. De conversa em conversa, existe luz no fim do túnel. Olha só, existe luz no fim do túnel. Então, de conversa em conversa fica por aqui. Eu sou Gerson Esteves e ela é Angelina Seixas. Muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado por ficar com a gente. Essa live fica no Instagram aí com você, para você mostrar, mandar pros amigos e você compartilhar. E ela entra editada no nosso YouTube, de conversa em conversa. Vai lá, favorita o canal, conhece os outros programas, porque eles estão bem legais. Segue a gente, de conversa em conversa. Valeu. Gata. Noite conversa. Boa. Onde que para? Não sei onde para.